O Salmo 51, ele é classificado como Salmo penitencial, como por exemplo também o Salmo 32. E o Salmo 51 com o Salmo 32, ele abrange o mesmo contexto, a mesma situação, que é justamente o pecado de Davi. Quando Davi adulterou com Betseba e planejou a morte de Urias, o seu esposo. Natã, profeta de Deus, quando confrontou Davi, Davi caiu em si do seu pecado e, arrependido agora, busca o perdão de Deus. E é nessa busca do perdão de Deus que ele escreve este salmo. Um salmo que reflete um dos momentos mais tristes da vida de Davi e também um dos momentos mais tristes registrados na Bíblia. Porém, também é um dos mais belos, porque registra o perdão de Deus. Aqui nós temos a tristeza do pecado, mas a alegria do perdão. E eu quero convidar você a estar comigo, olhando esse texto e acompanhando aquilo que ele está a nos ensinar. Este salmo ele pode ser dividido pelo menos em 4 partes. Uma confissão ou uma oração de confissão e petição a Deus. A segunda parte, uma oração por restauração. A terceira parte, uma oração de um coração perdoado. E, por fim, uma oração pela nação. Então, vamos ver do versículo 1 ao versículo 6, justamente uma oração de petição e confissão. Leia então comigo Salmo 51, verso 1 até o verso 6. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Davi começa este salmo justamente pedindo ao Senhor. Olha aqui comigo o verso 1, compadece-te de mim. Depois o versículo 2, lava-me e purifica-me. As palavras aqui expressam justamente a consciência de Davi de não ter nenhum mérito diante de Deus, de não ter como argumentar com Deus a respeito do seu pecado. Essa expressão aqui, compadece-te de mim. A expressão lava-me e purifica-me dá-nos a ideia justamente de alguém que tem uma roupa extremamente suja e precisa de uma lavagem pesada. E é justamente assim que Davi se sente por causa do seu pecado diante de Deus. Ele sente-se sujo. E é justamente isso que o pecado faz conosco, quando nós pecamos contra o Senhor. Então Davi clama a Deus, pede a Deus que Deus tenha compaixão dele. E note que ele pede que Deus tenha compaixão segundo as misericórdias do Senhor. Davi não pede justiça, porque sabe que se ele for argumentar com Deus e querer que Deus fosse justo com ele, ele não receberia perdão algum. Nós corremos um sério risco quando nós queremos nos apresentar diante de Deus e queremos pedir que Deus seja justo conosco. Irmãos, se pensarmos bem nisso e se clamarmos a justiça de Deus sobre nós, com certeza o juízo de Deus virá, porque não temos mérito diante do Senhor. Então Davi chega para Deus desprovido de qualquer mérito. Ele chega diante de Deus consciente que ele não tem nada a apresentar diante de Deus, a não ser pedir misericórdia, a não ser pedir compaixão, a não ser a pedir purificação. E Davi então pede isso, e logo após ele começa a confessar o seu pecado. Você vai ver do verso 3 até o verso 6. Pois eu conheço as minhas transgressões,
e o meu pecado está diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a tua sabedoria. Há alguma coisa que nós observamos aqui nesse relato de Davi, nessa oração de confissão de Davi, é que Davi, ele encara a gravidade do seu pecado. Davi, ele enfrenta o peso do pecado. Davi, ele não foge como Adão fez. Davi não transfere a responsabilidade do seu pecado como Adão fez. Lembra que Adão chega para Deus e diz assim: a mulher que tu me deste, me fez comer do fruto. Ele não assume a responsabilidade. A mulher faz a mesma coisa, joga a responsabilidade para a serpente. Davi não, Davi diz assim: eu pequei contra o Senhor. Mas espera aí, mas o pecado dele não foi contra Urias? O pecado dele não foi contra Betseba? O pecado dele não foi contra a sua própria família? Sim, mas ele entende que todo pecado, mesmo quando eu cometo com ou contra meu próximo, todo pecado, em última instância, é contra Deus. Por isso que ele diz: pequei, tão somente contra ti pequei. Isso nos leva lá para aquela parábola de Jesus, lá em Lucas 15, quando Jesus fala do filho que volta para a casa do pai arrependido e diz assim: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Pequei contra o céu e perante ti. É o mesmo sentido aqui. Então Davi, ele enfrenta justamente o peso do pecado. Davi, ele enfrenta a gravidade daquilo que ele fez, mas ele enfrenta consciente de que os seus atos é resultado, é fruto da sua própria natureza pecaminosa. Se não, observe o versículo 5 e 6. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade do íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a tua sabedoria. Observe, eu nasci na iniquidade. A tradução melhor aqui seria, como diz algumas outras versões: eu sei que eu sou um pecador desde que eu nasci. Ou seja, Davi, ele não é pecador, ele sabe que ele não é pecador porque ele peca, mas ele peca porque ele já nasceu pecador. E é assim que nós somos, já nascemos em iniquidade, já nascemos em pecado. Não nascemos puros, mas já nascemos com a natureza pecaminosa. Basta apenas ver uma criança, às vezes, com poucos meses, e ela já tem reações pecaminosas, como ira, como inveja, como raiva, como egoísmo. Às vezes, você vê isso claramente quando as crianças vão desenvolvendo com 1 ano e meio. E o que é isso? Qual é o pai, qual é a mãe que ensina egoísmo, inveja, ciúme? Nenhum pai faz isso. Mas por que as crianças fazem isso? Porque elas já são pecadoras. É isso que Davi está dizendo aqui. Eu nasci em pecado, eu sei que eu sou um pecador. E isso que eu cometi é fruto do meu estado, da minha natureza. E por isso no versículo 6 ele diz: eis que te comprases na verdade do íntimo. Ou seja, ele sabe que Deus se alegra quando nós reconhecemos o nosso estado de pecado, a nossa miserabilidade. Assim como Isaías também reconheceu lá no capítulo 6 do profeta, quando os seres celestiais estão adorando ao Senhor: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E logo Isaías, diante da grandeza e da majestade da santidade de Deus, ele diz: eu sou um homem de lábios impuros e habito no povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Davi, nessa primeira parte deste salmo, ele faz uma oração de petição: tem misericórdia de mim, Senhor, compadece de mim, lava-me, purifica. E ele faz também a sua confissão: eu conheço as minhas transgressões.
e eu sei que eu pequei, e tão somente contra o Senhor pequei, porque eu nasci já na iniquidade. Mas a segunda parte deste salmo é uma oração por restauração. Davi não apenas ele pede a Deus, não apenas confessa a Deus, mas ele agora pede para que Deus o restaure. Você vai encontrar isso do verso 7 até o verso 12. Olha o que diz aí: purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Davi ora para que Deus restaure a sua vida, para que Deus renove o seu coração. E o que é que Davi deseja que Deus restaure? Note, ele não está dizendo que ele vai se restaurar. Ele não está dizendo assim: olha, Senhor, eu vou mudar, sabe? Não, ele está dizendo assim: Senhor, só o Senhor pode fazer algo por mim. Só o Senhor pode fazer algo por mim. Só o Senhor pode me restaurar. Só o Senhor pode me renovar. Só o Senhor me pode restituir ao estado que eu andava contigo antes deste pecar. Versículo 7, Davi pede para que Deus restaure a sua santidade, ou seja, a maneira como ele vivia diante de Deus. Olha aqui comigo, verso 7 mais uma vez: purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Esopo era justamente um arbusto que era usado justamente com sangue na purificação estabelecida por Deus na lei. Quando, por exemplo, alguém tinha contato com algo imundo, ou por exemplo com um morto, e não poderia adorar a Deus daquela forma, então um galho era colocado com sangue e passado para que houvesse a purificação. É interessante que na liturgia do templo, na liturgia do tabernáculo, do culto que Deus estabeleceu para Israel naquele tempo, era o sacerdote que assim fazia, representando a Deus. Mas Davi está orando aqui diretamente para Deus, assim: Senhor, purifica-me, purifica-me, porque ele sabe que só Deus pode purificar. Ou seja, Davi está dizendo: Senhor, restaura-me, restaura-me a posição que eu estava antes do pecar, andando contigo, andando no temor. E aí ele pede que Deus restaure a alegria. Você vai ver isso no verso 8 e no verso 12. Olha comigo: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Versículo 12: restitui-me a alegria da tua salvação e me sustém com espírito voluntário. Quando Davi pecou e foi confrontado e caiu em si por causa do seu pecado, Davi foi acometido de uma profunda tristeza. No Salmo 32, ele expressa melhor essa tristeza, quando ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, o meu humor tornou-se sequidão, os meus ossos se secaram. E aqui se encaixa também com o versículo 8, quando ele diz assim: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Ou seja, o pecado trouxe um peso tão grande para Davi, que a alegria da salvação foi embora. Agora observe, irmãos, Davi pede para que seja restaurada a alegria da salvação, não a salvação. Ele não perdeu a sua salvação, ele perdeu a alegria por causa do seu pecado. Por isso ele pede a Deus que agora Deus restaure nele esta alegria, como nós vimos no verso 8 e o verso 12. Davi pede para que Deus restaure a presença de Deus na vida dele. Olha aqui comigo o versículo 10 e 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses
da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Provavelmente Davi está pensando aqui no que aconteceu no seu antecessor, que foi o rei Saul, em que recebeu o Espírito de Deus, a unção de Deus, para o exercício do reinado em Israel. Mas por causa das transgressões e da desobediência contínua de Saul, Deus retirou dele a unção do Espírito. Então Davi olha para trás e sabe o que aconteceu com Saul e clama a Deus que o Senhor não faça isso. E aqui no versículo 11, não me repulses da tua presença, ou seja, não me deixes ficar longe de ti, ou não fiques longe de mim por causa do meu pecado. Restaura, Senhor, aquela comunhão que eu tinha contigo antes. É isso que Davi pede. Enfim, Davi está pedindo para que Deus lhe renove a sua alma, o seu coração. E aí você vai ver isso claramente no versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Essa expressão cria em mim é justamente a ideia lá do Gênesis, quando Deus criou todas as coisas a partir do nada. E aqui Davi pede para que Deus então crie nele, traga a ele novamente a alegria da salvação, traga para ele o estado de comunhão que ele tinha com Deus antes de pecar, que Deus restaure a sua vida, a sua conduta, ele volte a andar em santos caminhos. Enfim, Deus precisa, Davi ora a ele para que Deus restaure a sua alma, a sua vida. Ele precisa que Deus faça isso no seu coração. Então, a primeira parte fala justamente de uma oração de petição e confissão de Davi. A segunda parte é uma oração por restauração. E a terceira parte é uma oração de um coração perdoado. A gente percebe neste salmo que depois de confessar, depois de pedir, depois de suplicar restauração, as palavras de Davi expressam agora a alegria de um coração perdoado. Poderíamos dizer que até o verso 12, ou seja, do verso 1 até o verso 12, está o retrato da tristeza do pecado. Mas do verso 13 em diante, você vai ter a alegria do perdão. Veja então comigo o verso 13 até o verso 17. Uma oração de um coração perdoado. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois te comprases em não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu tus daria. Não te agradas de holocaustos, sacrifícios agradáveis ao Senhor, ao nosso Deus. É um coração quebrantado, um coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Eis aqui, irmãos, uma oração de um coração que agora foi perdoado. Porque se não vejamos, primeiro Davi, ele pede para que o Senhor o perdoe, e agora no versículo 13, ele vai dizer que vai ensinar aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Só quem foi perdoado por Deus sabe o amargor do pecado e a doçura do perdão gracioso de Deus. Só quem foi perdoado por Deus conhece a amargura do pecado e a doçura do perdão gracioso de Deus. Então, quando alguém é perdoado por Deus, o seu desejo agora compartilhar justamente quão grave é o pecado, mas também quão doce é o perdão gracioso, amoroso, misericordioso do nosso Deus. Então, Davi, no versículo 13, já expressa uma alegria que ele tinha perdido, e essa alegria se transborda justamente no desejo de anunciar o perdão, a misericórdia, a compaixão de Deus aos pecadores. E ele diz: e os pecadores se converterão
Eu darei testemunho daquilo que o Senhor fez na minha vida. E aqui temos uma aplicação rápida que podemos fazer. Temos tido compartilhado esta salvação, esse perdão que recebemos de Deus aos outros? Temos testemunhado isso? Aqui Davi nos chama a atenção, porque ele peca contra o Senhor, mas ele se arrepende, confessa, recebe o perdão, mas agora ele quer testemunhar deste perdão. Ele pede a Deus, o seu coração agora perdoado, deseja então justamente fazer com que as pessoas conheçam esse perdão, mas ele também agora deseja andar em santidade. Olha o versículo 14: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Provavelmente ele está se reportando e lembrando daquilo que ele fez com Urias. E ele não quer mais cometer, e ele diz assim: Senhor, não permita que eu venha cometer outra atrocidade, outro pecado tão grave como este. Agora observe o versículo 14: Deus da minha salvação. Percebeu que ele não perdeu a salvação? Ele perdeu a alegria, mas não a salvação. Ele continua que Deus é o Senhor da sua salvação. E agora o seu desejo, o coração agora perdoado, é justamente louvar o nome do Senhor. Ele diz assim: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Davi também entende que por ter sido perdoado, irmãos, por ter sido perdoado, ele agora entende o que realmente agrada ao Senhor. Porque no versículo 16 e 17, ele diz que o Senhor não tem prazer, não se compraz em sacrifícios e em holocaustos. De maneira alguma, Davi não está aqui menosprezando aquilo que o próprio Deus estabeleceu no Antigo Testamento como sacrifício, como lei para que pudesse receber o perdão de Deus. Mas ele entende que tudo aquilo só tem valor se o seu coração estiver quebrantado diante de Deus. É assim que um coração perdoado se comporta. É assim que um coração que recebeu o perdão de Deus se porta. Ele quer compartilhar, ele quer testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida. Ele quer que os seus lábios sejam abertos para louvar o nome do Senhor. Ele não quer mais pecar contra o Senhor. E ele entende que o que realmente agrada ao Senhor é um coração quebrantado e contrito. E assim, a gente vai para a última parte deste salmo, que é uma oração pela nação. Lembrando, Davi começa fazendo uma oração de petição e confissão, depois uma oração por restauração, depois um coração perdoado, que ora ao Senhor, e agora uma oração pela nação. Olha aqui comigo o verso 18 e o versículo 19. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Alguns comentaristas entendem que essa última parte desse salmo foi acrescentado na época de Neemias, né, quando então os muros estavam sendo restaurados. Então alguns entendem que foram colocados aqui neste salmo, mas uma boa parte dos comentaristas creem e entendem que não. Então, afinal de contas, o que está acontecendo aqui é que Davi entende que o seu pecado não afetaria apenas ele, mas toda a nação. Davi entende isso e teme por isso, e então por isso que ele pede a Deus: faze bem a Sião, faze bem a Jerusalém, faze bem ao teu povo, ó Senhor. Então ele diz: segundo a tua boa vontade, a mesma coisa que ele disse lá no início, segundo as tuas misericórdias. Boa vontade é a misericórdia, é a compaixão de Deus. Davi entende que o seu pecado tem implicações nacionais, justamente porque ele é o rei. Então ele está pedindo a Deus misericórdia, não agora apenas por ele, mas por sua nação, pelo seu povo, que na verdade é o povo de Deus.
Os nossos pecados, irmãos, não afetam apenas a nós mesmos. Os nossos pecados afetam aqueles que estão ao nosso redor. Tem implicações, tem consequências. Davi sabia disso e Davi logo pede a Deus que Deus preserve a nação, que Deus, assim como perdoou, assim como restaurou, Deus também guarde e preserve a nação de Israel. O que nós podemos então aqui aplicar para a nossa vida, olhando este salmo? Primeiro, não subestime o peso e a gravidade do pecado. Não subestime. Nós muitas vezes nos deixamos ser enganados pelo nosso coração. E lembre-se que o nosso coração ele é enganoso, o nosso coração ele é pecaminoso. Mas pastor, eu já entreguei a minha vida a Jesus Cristo, eu sou um crente em Cristo Jesus. Sim, nós estamos livres da condenação do pecado. Sim, nós estamos livres do domínio do pecado, como Paulo diz em Romanos capítulo 6. Porém, irmãos, nós não estamos livres ainda da presença do pecado em nossa vida, e nós não estamos livres das consequências do pecado em nossa vida. Só quando estivermos na glória com o Senhor é que definitivamente estaremos livres então do pecado. Mas até lá nós estaremos em uma luta constante contra o pecado, que não apenas está fora no mundo, mas também que está dentro de nós. E que se não é a graça de Deus, se não é a misericórdia de Deus, nós nos debruçamos, nós abraçamos, vamos nos espojar no pecado, infelizmente. Por isso nós não podemos subestimar o poder, a gravidade, a seriedade do que é o pecado. Não subestime a gravidade do pecado. Davi diz, volto a repetir, que enquanto ele calou o seu pecado, Salmo 32, o seu humor tornou-se sequidão, seus ossos se secaram, ele sentiu a depressão por causa do seu pecado, o peso que estava sobre ele. A segunda aplicação que a gente pode fazer aqui, olhando para este salmo, não justifique, não transfira, mas encare a responsabilidade do seu pecado. Nós temos muitas vezes o hábito de transferir os nossos pecados. Ah, Senhor, mas tu sabes, eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso por causa de alguém. É tipo aquela pessoa que tratou mal a outra e por causa disso disse coisas que não deviam, palavras que não deviam, e vai pedir perdão a Deus, e até às vezes até outra pessoa assim, olha, eu quero lhe pedir perdão, mas é porque você, fez isso e isso, é porque você fez aquilo outro. Ah, Senhor, me perdoe porque eu agi assim, mas também o Senhor viu como é que... Não. Esse tipo de confissão, irmãos, não se encontra nas Escrituras, não encontra respaldo na palavra do Senhor. Não vemos aqui na vida de Davi. Davi encara o seu pecado. Ele não joga o pecado dele para Betseba, apesar que ele pecou com Betseba, apesar que ela também pecou, mas ele não transfere a responsabilidade do pecado. Não sejamos como Adão, mas encaremos com seriedade o nosso pecado. Dói, dói. É fácil? Não é fácil, mas é um único caminho para podermos receber o perdão de Deus. Terceira aplicação que a gente pode fazer aqui: arrependa-se dos seus pecados. Confesse os seus pecados. Nós precisamos ter o hábito de confessar os nossos pecados, seguindo a recomendação bíblica. Se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos purificar. Olha aqui, a mesma coisa que Davi disse lá atrás: purifica-me, Senhor. Mas é preciso haver a confissão, e confessar o pecado é dizer o pecado, é nomear o pecado. Nós precisamos deixar de lado essa questão de, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados, as minhas muitas falhas. Não, Senhor, perdoa o meu pecado. Eu pequei contra ti nisso, eu pequei contra o meu irmão nisso, eu fiz isso. E eu volto a dizer, é duro, dói, dói, machuca, machuca. Temos dificuldade em dizer isso, sim, é mais fácil justificar, é verdade. Mas como disse um certo pastor puritano do século XVII, justificar o pecado é pecar duas vezes. Justificar o pecado é pecar duas vezes. Então arrependa-se,
confesse e busque o perdão de Deus. Não tentando apresentar a Deus algum mérito, não tentando dizer assim, Senhor, olha, eu fiz isso, me perdoa, mas tu sabes que eu tenho feito isso, aquilo. Irmãos, nós não temos nada a apresentar diante de Deus, porque até aquilo que conseguimos fazer, que alegra o coração de Deus, é fruto da graça dele sobre nós, não vem de nós mesmos, independente dele. E por fim, receba o perdão de Deus e busque ter uma nova conduta diante de Deus. É isso que Davi nos ensina aqui. E não apenas buscar o perdão de Deus, mas agora ter uma nova postura diante de Deus. Muitas vezes nós pecamos contra o Senhor, recebemos o pecado e logo após nós estamos agora vivendo os mesmos pecados, como se nada tivesse acontecido e como se tivesse, não, mas Deus é amor, Deus é misericórdia, eu vou lá e pedir perdão, Senhor, me perdoa novamente, tu sabes, né, Senhor? Não é assim, irmãos, que funciona. A Bíblia nos mostra aqui que Davi, ele buscou o perdão de Deus, ele reconheceu o seu pecado, mas ele agora tomou uma nova postura. Ele diz assim, Senhor, não me deixes cair novamente. Eu quero agora testemunhar do teu perdão. Eu quero te louvar e eu quero ter um coração quebrantado, porque é isso que te agrada. E eu não posso terminar essa transmissão, eu não posso terminar essa mensagem sem me dirigir a você, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Você está separado de Deus. O pecado é algo grave, o pecado traz sobre o homem a ira, o juízo de Deus, que já está presente, não apenas algo futuro, é também futuro, mas já é presente, porque do céu está manifestando-se a ira, o juízo de Deus contra todos aqueles que cometem iniquidade. Então, se você quer ser livre do juízo de Deus, você precisa voltar-se para Deus arrependido, recebendo o perdão que Ele oferece, mesmo sem você merecer. Não brinque com o pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o presente de Deus, sem nós pagarmos nada, sem fazermos nada, é a vida eterna. Então arrependa-se dos seus pecados, confesse Jesus como Salvador, e assim como Davi recebeu o perdão, receba também o perdão de Deus. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar por esse salmo tão belo, Senhor, que retrata um momento tão triste, mas também nos fala da graça e do teu perdão para com as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a termos essa mesma postura que Davi teve, de encarar com seriedade o pecado cometido contra ti e também receber o teu perdão. E agora não mais viver em pecado, mas testemunhar da alegria do teu perdão. Nós assim oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Feridas nos pés e
amor.